Caio, mas até que ponto que você acha que o Velho Testamento atrapalha a compreensão do Novo? Ele Entendeu? ajuda quando Ou até que você... ponto ele ajuda? Ajuda quando você aprende a ler, quando você não é instruído na leitura pela religião. Se fizer como a minha mãe fez com meu pai, que pediu para ler a Bíblia, ela disse: esse é um livro que a gente entende melhor a primeira parte se entender a segunda. Abriu em Mateus e disse: leia tudo, até Apocalipse. Quando ele leu Mateus todo, mas Marcos, Lucas, João, se converteu em João 19, no mesmo dia, de madrugada. Continuou lendo, quando ele foi para Gênesis, ele só via Jesus no Velho Testamento. E o que não era Jesus, que tinha caído em obsolescência da lei, ele já tinha aprendido no Novo Testamento que aquelas coisas tinham caído em obsolescência. Ele, como um bom advogado e jurista e um homem inteligente de leis, quando ele foi lendo que o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças tinha sido totalmente eliminado, encravado na cruz, e que o está consumado de Jesus significava aquilo tudo, que a lei tinha morrido em Cristo, que o fim da lei era Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, e ele entendeu isso assim, ó. Primeiro dia, 2, ele tinha entendido isso. Entrou nele com a força de um arpão celestial. Quando entrou, mano, nunca mais o Velho Testamento gerou nenhum problema, porque quem lê a Bíblia a partir de Jesus sabe o que no Novo Testamento continua a ser vigente, e o que o que no Velho Testamento continua a ser vigente, e o que no Velho Testamento era apenas sombra, arquétipo, simbolização daquilo que Jesus encarnaria. E como Jesus já encarnou, aquilo tudo caiu em caducidade, em esclerosamento, como diz a carta aos Hebreus. E por que você acha que os caras que fizeram, então, não selecionaram e Problema. tiraram esse esclerosamento? Não, o aspas? problema é que o cristianismo nunca leu a Bíblia tendo Jesus como chave hermenêutica. Nunca, que é o que eu digo todo dia aqui. Se a Jesus for a chave hermenêutica, você lê a Bíblia e você entende ela toda. Não precisa que ninguém o ajude. Agora, se Jesus não é a chave hermenêutica, se a sua chave hermenêutica é uma ciência chamada hermenêutica, que vem de Hermes, o deus grego, e que é basicamente no cristianismo fundada em princípios interpretativos filosóficos de natureza aristotélica, portanto grega, não tem nada a ver com o modo de Jesus ler a palavra, nem dos apóstolos lerem a palavra, foi o que prevaleceu no cristianismo, foi a hermenêutica constantiniana, dos concílios do cristianismo, que é uma hermenêutica que tenta sistematizar a Bíblia inteira para fazer a Bíblia ser um livro coerente consigo mesmo, o tempo todo, em cada página, em cada verso, em cada letra. O que é impossível, e quem diz que consegue está mentindo, e eu vou na cara dele provar que ele está mentindo. A Bíblia não é inerrante, nem na literatura ela tem erros literários, ela não é inerrante na cronologia, ela tem erros cronológicos, ela não é inerrante nas genealogias, ela dá saltos generacionais e só fica em cima das figuras pivotais mais importantes para marcar a história. Ela não quer ser um livro de ciência sobre como é que o mundo começou. Ela é um livro do homem. Ela não é nem um livro de Deus. Porque, sinceramente, Deus tem livros infinitamente melhores do que a Bíblia para escrever, só que a gente não compreende. A Bíblia é o livro possível para a minha compreensão. Não só a minha de hoje, mas a compreensão da humanidade nos últimos 4.000 anos. É o livro possível. O grande milagre da Bíblia é carregar esse conteúdo divino na relatividade de um livro preso ao tempo e espaço, escrito por homens num período de 1.500 anos, com mudanças culturais extraordinárias e políticas e de toda a ordem acontecendo no planeta. E ele está aí, o livro. Mas o livro não me é suficiente. Palavra de Deus é Jesus, ele é o verbo. A Bíblia é o livro, Biblos, é um livro, 66 livros, é uma biblioteca, formada de textos. A Escritura é o texto. Agora, a palavra de Deus é Jesus.
Então nós temos um livro chamado Bíblia, que tem um texto que são as Escrituras, que indicam a palavra de Deus, que é Jesus. Quem tem Jesus como a palavra de Deus pode ler o livro que vai entender a Escritura. E vai entender no livro e na Escritura o que era coisa passada e que morreu em Cristo, e o que é coisa passada que continua a ter a sua vigência, porque ela continua segundo o Evangelho de Jesus. É coerente com a continuidade do Evangelho de Jesus. Por isso você vê que a ênfase dos apóstolos é que nós, dessa geração da fé, dessa geração pós-Messias histórico, que nasceu depois de Jesus, nós somos fundados, o que Paulo diz diversas vezes? Qual é o nosso fundamento? O fundamento da igreja é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Com relação à lei, o que a gente vê? Quando Jesus ressuscitou, ele mostrou aos discípulos tudo o que constava a seu respeito na lei de Moisés, que era quando Moisés dizia: eis que o Senhor levantará um varão mais poderoso do que eu, que lhes dirá tudo quanto tem que ser sabido. Isso milhares de anos antes de Jesus. As simbolizações e arquétipos do Velho Testamento, ofertas de manjares, de remissão de pecados, o holocausto pelo pecado, pela culpa, por isso, mostrou como ele era a encarnação realizada daquilo que no Velho Testamento era simbolização. Mostrou a ele mesmo presente no Velho Testamento, nas diversas ocasiões em que o Cristo eterno se manifestou como anjo do Senhor aos antigos no Velho Testamento. Foi mostrando nos Salmos as profecias, e mostrou na lei de Moisés, nos Salmos, são as profecias do Messias, todas anunciando como ele seria, o que aconteceria com ele. E nos profetas, que aí é a abundância total. Mas uma vez que isso estava explicado aos apóstolos, você vê que os apóstolos dizem que o fundamento deles não é a lei de Moisés, nem os salmos, nem os profetas. Eles dizem que o fundamento deles é, qual é? O fundamento dos apóstolos, que foi o que eles aprenderam direto de Jesus, e dos profetas. Esse é o nosso fundamento básico, que perdura. O Velho Testamento, fora isso as leis, tem todas aquelas leis sociais que são de utilidade enorme, mas elas não têm que ter poder salvífico, porque elas não têm. Eu queria que o país adotasse uma lei agrícola que deixasse todas as esquinas dos campos sem serem colhidas, para que os pobres pegassem das espigas e dos frutos e comessem à vontade. As leis sociais do Velho Testamento são maravilhosas. Agora, tem outras leis que são insuportáveis. Da mesma lista de leis que diz que um homem que deita contra o homem deve ser apedrejado, diz que um homem que se casar com uma sobrinha deve ser apedrejado. Diz que um homem que casar com uma meia-irmã deve ser apedrejado. Abraão ia ser apedrejado pela lei de Moisés, casou com Sara, que era meia-irmã dele. Ou seja, até os personagens do Velho Testamento, a maioria deles rodaria pelas leis de Moisés. Rodariam por elas, pois o que elas eram inobserváveis, especialmente na categoria subjetiva. Por isso todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. A lei veio para avultar a culpa e para deixar todo mundo com certeza de que todos pecaram e todos igualmente carecem da cruz e da glória de Deus. Agora, quem tem Jesus como a palavra de Deus, a chave hermenêutica, entende o que no Velho Testamento era sombra e que passou, e entende o que é vigente. Como também lê Paulo, entendendo Paulo, dizendo: não, Paulo está dizendo isso aqui como uma adaptação a isto. Ele não está querendo que as mulheres usem véu, é só porque aqui em Corinto é uma diferenciação importante em relação às prostitutas cultuais. Mas não é um mandamento para ser observado. O mandamento para ser observado é andar sob autoridade. É invisível, não é um véu que retrata isso.
Ele manda os donos de escravo cuidarem dos seus escravos como a irmãos. Mas diz que é porque eles são duros de coração, porque eles, se quiserem tornarem-se discípulos de Jesus para valer, libertem os escravos. Porque em Cristo não há escravo nem há livre, não há homem nem mulher, não há bárbaro, nem grego, nem cita, não há etnicismos, sexismos, nem diferenças sociais a serem privilegiadas. Se nós estamos em Cristo, todos nós somos iguais. Mas para quem não tem a grandeza desse gesto, ele diz: o mínimo que você pode fazer para o senhor de escravo lá de 2000 anos atrás, romano, é tratar esse seu escravo, que também é seu irmão na fé, como seu irmão. E ainda que ele seja escravo, socialmente falando, na sua casa ele é um liberto e você vai ter que tratá-lo com essa liberdade. Então, quando você entende que Jesus é a chave hermenêutica, entende que do Velho Testamento tem coisas que ficarão para sempre, tem coisas que eram apenas predições do que Jesus já cumpriu e encarnou, e entende que nas próprias cartas dos apóstolos tem pequenas coisas que são adaptações à conjuntura, mas o princípio que está sobre elas é maior do que a adaptação, e o princípio, sim, prevalece em qualquer norma cultural. Quem entende isso, meu irmão, vive com uma simplicidade o Evangelho que não encontra complicação. O pessoal não quer dar desconto para a Bíblia, né, cara? Eles não querem, eles querem é ter Jesus inteiro e a Bíblia toda inteira. Só que se a Bíblia toda ficar inteira, Jesus fica mutilado, porque Jesus veio ao mundo para matar um monte de coisas que estão escritas na Bíblia contra nós. É o que Paulo diz em Colossenses, o povo não quer entender. Porque parece que estão pecando contra as páginas. Em vez de ficarem alegres, diga que aquele perrengue todo foi tirado e removido inteiramente, pregado na cruz, e esvaziou o poder do diabo que vivia daquele poder acusatório contra nós. Secou o poço do inferno, mas os caras querem continuar debaixo da mesma culpa neurótica, querendo Jesus mais a lei toda, mais tudo. Não dá. O Jesus diz: olha, vocês escolhem, ou sou eu, ou fiquem com o livro, sem mim. Porque essa confusão toda evangélica no mundo é simplesmente por causa disso, porque Jesus não é a chave hermenêutica. Eles têm uma ciência hermenêutica com a qual eles tentam interpretar Jesus e interpretar a Bíblia. Então, de fato, Jesus é um servo de Hermes, o deus grego. Servo da ciência hermenêutica grega. Esse é o nível do paganismo interpretativo ao qual 99% dos cristãos se submeteram esses 1.700 anos de cristianismo. E dá-lhe documentário para ficar falando disso. E vivem e não entendem. Eu repito. Aqui e ali alguém entende. Quando entende, a luz acende para sempre. Agora, até vencer essa crosta e o cara dizer: eu sei que Jesus é o meu Senhor e só Ele me basta, e quem tem Jesus tem tudo. A Bíblia virou um coadjuvante, cooperador, testemunhante do que Cristo veio fazer, mas o meu negócio é Jesus. Jesus é o Evangelho é Jesus. Por Jesus eu entendo o Evangelho, pelo Evangelho eu fico sabendo de Jesus. O Evangelho me informa quem era Jesus. E eu sabendo quem era Jesus, eu entendo o que Jesus diz no Evangelho. Quando o Evangelho me descreve como Jesus era e como ele tratava a vida, o Pai, os homens, o próximo, todos, me dá a chave de coerência interpretativa, porque se ele é o Verbo encarnado, ele não era um esquizofrênico, ele viveu a palavra de Deus por inteiro. Então, nele eu vejo a palavra de Deus sendo vivida, interpretada e praticada. Com base no que ele viveu, praticou, eu entendo até o que ele disse. Porque eu não divorcio Jesus do que ele viveu. Eu não faço como a maioria dos intérpretes do Sermão do Monte, que esquecem a vida de Jesus inteira e ficam fazendo exegese do grego, do que está escrito no texto grego, não entendem nada, fazem livros dessa grossura e não dizem nada sobre a mensagem de Jesus. E fica até sem o realismo de Jesus. Porque até o Sermão do Monte eu só consigo entender a partir da prática de Jesus.